Por que algumas pessoas parecem carregar um peso maior do que as outras? Por que certas vidas parecem marcadas por provas constantes, enquanto outras seguem caminhos aparentemente mais leves? Talvez você mesmo já tenha se perguntado isso em algum momento silencioso da sua vida, quando tudo parecia difícil demais. Talvez você tenha olhado para o céu e pensado: por que comigo? Essa pergunta ecoa no coração de milhões de pessoas, mas poucas realmente encontram uma resposta que faça sentido. E existe algo curioso sobre isso. Muitas vezes, aqueles que mais sofrem são exatamente aqueles que carregam dentro de si algo especial, algo que ainda não foi totalmente revelado. Muitas tradições espirituais falam sobre isso há séculos. A ideia de que as pessoas destinadas a algo maior raramente percorrem caminhos fáceis. Pelo contrário, seus caminhos costumam ser cheios de obstáculos, dúvidas, perdas e momentos em que tudo parece desmoronar. Mas e se houver uma razão para isso? E se aquilo que parece apenas sofrimento for, na verdade, um processo de transformação? Ao longo da história, grandes pensadores observaram esse padrão repetidamente. Um deles foi Napoleon Hill, que dedicou décadas estudando a mente humana e os caminhos do sucesso. Ele percebeu algo surpreendente. As pessoas que alcançam grandes realizações quase sempre passam por períodos de intensa dificuldade antes de chegar ao seu destino. E isso não é coincidência. Imagine por um momento que a vida funciona como um processo de preparação. Assim como um atleta precisa treinar para desenvolver força, resistência e disciplina antes de competir em alto nível, o ser humano também passa por processos que moldam seu caráter. Mas diferente de um treino físico, esse treinamento muitas vezes acontece através de experiências difíceis, perdas que parecem injustas, rejeições que ferem profundamente, fracassos que fazem você questionar tudo. No momento em que acontecem, essas experiências parecem apenas dor. Parece que o mundo está contra você. Parece que nada está funcionando. Porém, com o passar do tempo, muitas pessoas começam a perceber algo estranho. Aqueles momentos difíceis acabaram desenvolvendo dentro delas habilidades que antes não existiam: força emocional, clareza mental, persistência, sabedoria. Agora pense em algo simples. Se alguém fosse escolhido para carregar uma missão importante, essa pessoa precisaria ser forte ou fraca? Provavelmente forte. Mas ninguém nasce completamente preparado. A força é construída, o caráter é formado, a mente é treinada. E muitas vezes esse treinamento acontece através de desafios. É por isso que tantas pessoas que carregam grandes propósitos passam por processos intensos de crescimento. E esse crescimento raramente é confortável. Existe um momento na vida em que muitas pessoas começam a perceber que são diferentes. Não necessariamente melhores ou piores, apenas diferentes. Elas pensam de forma diferente, sonham de forma diferente, sentem uma inquietação interna que não conseguem explicar. Enquanto outras pessoas parecem satisfeitas com uma vida comum, elas sentem que existe algo mais esperando por elas. Algo maior. Algo que ainda não conseguem enxergar claramente. Esse sentimento pode ser confuso, porque muitas vezes ele vem acompanhado de solidão. Nem todo mundo entende essa inquietação. Nem todo mundo entende esse desejo de crescer, de construir algo maior, de mudar a própria realidade. E aqui começa uma das partes mais difíceis da jornada: o isolamento. Muitas pessoas que estão em processos profundos de transformação passam por períodos em que se sentem sozinhas. Amigos se afastam. Algumas relações deixam de fazer sentido. Algumas pessoas simplesmente não conseguem compreender as mudanças que estão acontecendo. Isso pode gerar uma sensação dolorosa de desconexão. Mas, curiosamente, esse período de isolamento também costuma ser um período de crescimento interno extremamente poderoso. Quando o barulho externo diminui, a pessoa começa a ouvir mais a própria mente.
começa a refletir sobre quem realmente é. Começa a questionar crenças antigas e desenvolver novas perspectivas. Esse processo pode ser desconfortável, porque crescimento raramente é confortável. Na verdade, crescimento quase sempre envolve abandonar versões antigas de si mesmo, e abandonar o que é familiar pode ser assustador. Mas é exatamente nesse ponto que muitas transformações começam. Outra coisa que muitas pessoas não percebem é que o sofrimento tem uma característica curiosa. Ele revela quem você realmente é. Quando tudo está bem, qualquer pessoa consegue parecer confiante, calma e determinada. Mas quando a pressão aumenta, quando surgem dificuldades reais, quando as coisas começam a dar errado, é nesse momento que o verdadeiro caráter aparece. Algumas pessoas desistem rapidamente, outras entram em desespero, outras culpam o mundo. Mas existem aquelas que, mesmo cansadas, continuam caminhando. Elas continuam tentando, continuam aprendendo, continuam se levantando depois de cada queda. E essa atitude cria algo extremamente poderoso: resiliência. A resiliência é uma das qualidades mais importantes para qualquer pessoa que deseja construir algo significativo na vida. E a resiliência não nasce da facilidade, ela nasce da superação. Durante suas pesquisas, Napoleon Hill observou que praticamente todas as pessoas bem-sucedidas passaram por momentos em que poderiam ter desistido. Momentos em que tudo parecia perdido. Momentos em que ninguém acreditava nelas. Mas elas continuaram. E é exatamente essa capacidade de continuar que cria a diferença entre aqueles que realizam seus sonhos e aqueles que abandonam seus caminhos. Agora imagine uma pessoa que nunca enfrentou dificuldades, nunca foi rejeitada, nunca fracassou, nunca teve que lutar por algo importante. Essa pessoa provavelmente teria pouca resistência emocional. Qualquer pequeno problema poderia parecer enorme. Qualquer crítica poderia ser devastadora. Mas alguém que passou por desafios intensos aprende algo diferente. Aprende que a dor passa. Aprende que os problemas podem ser superados. Aprende que cada obstáculo traz uma lição. Com o tempo, essa pessoa começa a desenvolver uma mentalidade extremamente poderosa. Ela deixa de ver os problemas como inimigos e começa a enxergá-los como professores. Cada dificuldade se torna uma oportunidade de crescimento. Cada desafio se torna uma chance de evoluir. E essa mudança de perspectiva transforma completamente a forma como a pessoa enfrenta a vida. Existe também um outro aspecto importante nesse processo: a fé. Não apenas fé religiosa, mas fé no sentido mais profundo da palavra. A capacidade de continuar acreditando mesmo quando não existem provas imediatas de que tudo vai dar certo. A capacidade de caminhar mesmo quando o caminho ainda não está totalmente visível. A fé é uma força silenciosa, mas extremamente poderosa. Ela sustenta pessoas nos momentos mais difíceis. Ela mantém a esperança viva quando tudo parece incerto. E muitas vezes é justamente nos períodos mais desafiadores que essa fé se fortalece. Pense em quantas histórias inspiradoras começam com momentos extremamente difíceis. Pessoas que cresceram em ambientes pobres. Pessoas que enfrentaram rejeição. Pessoas que passaram por perdas profundas. Muitas delas poderiam ter desistido da vida. Poderiam ter aceitado uma realidade limitada. Mas algo dentro delas continuou dizendo que era possível algo maior. Esse algo interno é difícil de explicar. Algumas pessoas chamam de propósito, outras chamam de chamado. Outras simplesmente sentem como uma convicção silenciosa de que sua vida tem um significado maior. Mas esse tipo de destino raramente vem sem desafios. Na verdade, muitas vezes, os desafios fazem parte do próprio processo de descoberta desse propósito. Porque a dor tem uma característica curiosa: ela desperta consciência. Quando tudo está confortável, as pessoas raramente questionam suas vidas. Elas seguem rotinas automáticas.
Mas quando algo difícil acontece, a mente desperta. A pessoa começa a refletir mais profundamente sobre sua existência, seus valores e seus objetivos. Esse despertar pode ser o início de uma grande transformação. Mas aqui existe algo importante que poucas pessoas falam. Nem todo mundo vai entender sua jornada. Algumas pessoas vão duvidar de você. Outras vão criticar suas decisões. Algumas vão dizer que você está sonhando alto demais. Outras vão dizer que você deveria aceitar uma vida mais simples. Isso acontece porque muitas pessoas enxergam o mundo através das próprias limitações. Elas projetam seus medos nos outros, projetam suas inseguranças, projetam suas crenças sobre o que é possível ou impossível. Mas aqueles que realmente transformam suas vidas aprendem uma lição essencial. Você não precisa da aprovação de todos para seguir seu caminho. Na verdade, muitas das maiores conquistas da humanidade começaram como ideias que quase ninguém acreditava. E aqui chegamos a um ponto importante. Talvez o sofrimento não seja um sinal de fracasso. Talvez ele seja um sinal de preparação. Talvez cada dificuldade esteja moldando você para algo que ainda não consegue enxergar completamente. Talvez cada desafio esteja desenvolvendo dentro de você habilidades que serão necessárias no futuro. Talvez as provas que você enfrenta hoje estejam construindo a força que você precisará amanhã. E se essa perspectiva for verdadeira, então o sofrimento deixa de ser apenas dor. Ele se transforma em processo. Um processo de crescimento. Um processo de fortalecimento. Um processo de transformação. Agora eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você já passou por momentos em que parecia que a vida estava testando você? Momentos em que parecia que tudo estava mais difícil do que deveria? Se isso já aconteceu com você, escreva nos comentários. Eu continuo. Esse pequeno gesto pode parecer simples, mas ele representa algo poderoso. Representa a decisão de continuar avançando apesar das dificuldades. E se essa mensagem fez sentido para você, aproveite agora para deixar o seu like e se inscrever no canal, porque aqui nós exploramos ideias que ajudam a fortalecer a mente, desenvolver propósito e enxergar a vida com uma perspectiva mais profunda. E lembre-se sempre de uma coisa: muitas vezes, aqueles que enfrentam as maiores batalhas hoje são exatamente aqueles que amanhã terão a força necessária para construir histórias extraordinárias.